olá, bem-vindo para você que está chegando agora conosco aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Divinista. Satisfação você que está conosco, né? Desde as 8 da manhã de madrugada. Eu ia falar, você não ia falar da madrugada. Desde as 8 da manhã. Estamos tratando hoje sobre o livro O Grande Cisma, de Oswaldo Polidoro. E falei, e vou repetir que é importante, para quem queira ter esse livro, poder ler, estudar, detalhar, né? Pegar os detalhes. Esse livro, assim como toda a obra de Oswaldo Polidoro, está disponível para download gratuito no nosso portal. Anote aí, www.conhecerparatransformar.com.br. As nossas redes sociais. Nossa página chama-se Informes Divinos. Você a encontra no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Lá na bio dessas nossas páginas tem um link para você baixar o livro Evangelho Eterno, em português, em inglês e em espanhol. Pois é, como o Jorge falou, hoje nós estamos vendo mais uma obra de Oswaldo Polidoro, que chama O Grande Cisma, e a gente terminou o primeiro bloco com a história do Barnabé, que era um menininho de 8 anos, que até os 8 anos acreditou que o Bento e a esposa dele eram pais dele. De repente, não sei o que aconteceu, deu uma reviravolta na cabeça dos dois lá, e o Bento falou, eu não sou seu pai não, eu sou seu primo, e agora você vai ter que comer, você vai ter que trabalhar para comer, e começa a maltratar o Barnabé, até que ele sai de casa, ele encontra já conhecia a dona Tita, né? Tita lá, que era uma pessoa com conhecimentos espirituais, que adota o menino, e aí ele cresce, ele casa com a Etna tem problemas, e ele começa a conhecer uma sessão espírita, e ele tem uma fala muito importante, a gente termina o primeiro bloco com essa fala importante dele, que ele fala assim, para produzir bons frutos, os conhecimentos espirituais não podem ser só teóricos, eles precisam ser praticados no nosso dia a dia. E aí, Vinícius, é daí que a gente parte agora no nosso segundo bloco. Sim, e o Barnabé ele vai continuar dizendo assim, na verdade todos somos portadores de virtudes divinas, mas virtudes que devem aflorar em nós mesmos, à custa de vivências práticas, de trabalhos íntimos. Se dissermos que tudo se resume em pureza e sabedoria, ou amar a Deus de todo o coração e de toda a inteligência, estaremos muito certos, desde que se interprete isso como sendo aplicações práticas e aplicações que resultem no bem fazer ao próximo. Então é isso, né? Só o bom comportamento, né, que pode aproveitar ao espírito, né? Só realmente a vivência de acordo com os 10 mandamentos e imitação do exemplo de Jesus é que força, né, o desabrochamento das virtudes divinas e também constitui méritos, né, para que no futuro, né, essa vivência bondosa, justa, possa se transformar em condições mais favoráveis, né, na carne ou fora dela, mais propícias à nossa própria evolução. Né? Então nós precisamos de informações e precisamos de prática, né? A informação nós disponibilizamos para você através do livro O Evangelho Eterno, que você pode ganhar mandando para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Agora, o ato exterior precisa ser motivado por uma bondade interior verdadeira, né? Não pode ser só para aparecer para os outros ou para cumprir formalidades. O tipo de bondade que esse tipo de bondade, Oswaldo Polidoro chama de falsa bondade. Não é pela aparência, é pelo sentimento. Você afastou do microfone, depois eu vou ter que acertar esse volume na hora de postar. Por que eu estou falando de postar, gente? Por um motivo. O Vinícius fez 4 programas magistrais. São as 4 verdades nobres e o De Buda. De Buda e o caminho óctuplo. As 4 verdades nobres já estão no Spotify. Você entra no Spotify, pode entrar no web mais Spotify, põe o programa Divinista, procura lá, tá muito bom porque ele fala nesse desenvolvimento interior. E eu ainda vou postar hoje, eu posto o segundo bloco do episódio do caminho óctuplo, tá? Então vale a pena você buscar isso aí de lá. E o que é interessante, Jorge, falar de bondade, a bondade de verdade, por quê? Oswaldo tem um trecho no Evangelho Eterno, se eu não me engano é o Evangelho Eterno, que ele fala assim, que o importante é ser bom. Olha só, ele faz uma diferença entre bondade e atos de bondade e ser bom. Mas como ele não é a mesma coisa, não. Ele fala assim, até o maior criminoso pode, em algum momento, ter atos de bondade.
sei lá, ele pode levar uma cesta básica para alguém e tal. Mas essa bondade, ela é bondade, vai contar, mas é exterior porque ela não é uma virtude interna. Porque a virtude interna da bondade exterior é ser bom. Quem é bom, não é nunca criminoso, não é nada, né? Perfeito. E nesse sentido, o Barnabé ele continua, ele diz assim: dar não é tudo, pois é comum que se faça por indústria. Dar amorosamente é que corresponde ao tratado celestial. A terra comporta muita gente que dá, que distribui, mas que o faz muito ao longe por medida e por cálculo, servindo mais ao cartaz social do que aos nobres impulsos do coração, né? Então esse bem-fazer, é claro que ele precisa ser motivado, né, como o Jorge disse, né, por um amor genuíno, né, ao próximo. E não como, ou seja, para que seja um real ato de bondade, né? Não pode ser algo que simplesmente motivado por interesses próprios, né, para se beneficiar, para aparecer para os outros, né, ou etc. Né? Para tirar foto, olha aqui, eu estou dando isso, eu estou ajudando aquilo. Eu falo sempre aqui que Jesus pagou com a vida a ostensividade mediúnica que praticou. Jesus, além de viver na prática, né, com muita humildade, muita simplicidade e muita renúncia, principalmente, realizou as curas, aproveitou toda a oportunidade o tempo todo para fazer o bem, mas também ensinou, né? Como fazer esse bem, né? Exato, através dos sermões. Vamos lá, Vinícius. Por exemplo, o sermão profético, né? Como está em Mateus capítulo 25, Jesus vai falar sobre ovelhas e cabritos, né? É importante a gente saber o que são essas ovelhas, o que são esses cabritos, né, Lelina? É verdade. E aí, então veja o que o Jorge falou. Ó, Jesus ensinou como fazer o bem, o que é fazer o bem, e o Vinícius puxou muito bem a questão das ovelhas e o cabrito. Então, aqui a gente precisa dar uma paradinha para relembrar, a gente sempre fala aqui, o que é, quem é as ovelhas e tal, o que é essa separação de ovelhas e cabritos. Sim. Então Jesus ele figura, né, algo pelo qual a gente está passando, né, que é a nossa transição planetária, né, e o que vai acontecer, né? A gente já falou sobre isso em programas anteriores, né, que a nossa geografia astral, né, ou seja, a parte dos planos espirituais do planeta, eles são compostos por faixas ou céus. Quanto mais próximos do planeta ou até interior ao planeta, são mais densas, são mais sofridas, né, são mais trevosas. E conforme a gente vai se afastando do planeta, a gente vai encontrando faixas mais brilhantes, mais felizes, mais sublimes e assim por diante. Então, durante essa transição planetária, o planeta ele vai dar um passo à frente, né, adiante. Então, as faixas mais trevosas, mais densas, menos felizes, elas já estão sendo sublimadas, né? Então, estão desaparecendo. Vão deixar de existir no planeta. Então, depois dessa transição, se nós, pelo nosso próprio comportamento, só tivermos condições, né, vibracionais de habitar esses céus mais trevosos que vão desaparecer, a gente não vai ter mais morada no planeta. Então, a gente tem que migrar em espírito para outros planetas que ainda tenham, né, essas moradas disponíveis. E é aí que entra essa questão de cabritos e ovelhas, que vai... Quem são esses ovelhas e cabritos? Antes de explicar o que são os cabritos, nós, né? Que vai dar... sim, eu já te passo. A hora que... Porque a gente pergunta quem são as ovelhas, porque vai dar dica do que a gente tem que fazer para ser minimamente bom, né? Fala bem. Não vou entrar em detalhes agora, porque já falamos aqui, vamos falar futuramente também sobre a expulsão de planetas, migrações planetárias. Mas, no nosso TikTok, Informes Divinos, tem lá postagem com poucos acessos e com muitos acessos. O que mais teve acesso foi quando nós postamos lá sobre migração planetária e eu escrevi embaixo: não quero ser expulso novamente. Mas então, como é que a gente entra no sermão profético aí com as ovelhas, com os cabritos? Como é que a gente faz? Sim, então, os cabritos, né, eles representam essa parcela da humanidade, né, que o mestre Polidori fala em 2/3, né, que vai ter que migrar para 2 planetas que já estão recebendo, né, parte da nossa população, que são planetas
em que os corpos já são humanos, mas ainda são muito simiescos, né, primitivos. A vida é muito mais difícil, né? São planetas semelhantes à Terra, só que de 480 mil anos atrás, né? Então, aí que a gente entra no sermão profético. Sim, sim, Vai sim. mostrando quem são as ovelhas. Sim, e aí a gente vai ver como que Jesus descreve as ovelhas, né? E ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste. Estava na prisão e foste me ver, e responder-lhes ao rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então vejam, né? Aqui Jesus ele coloca a barra um pouco mais para cima, né? Porque como ele descreve as ovelhas, né, para permanecer no planeta, não basta apenas viver o sentido literal, né, dos 10 mandamentos, que ele tem pelo menos um valor de face, né, muito proibitivo, né? Não matarás, não furtarás, que é não fazer o mal, né? E que, claro, é fundamental, mas talvez não seja o bastante, né? Porque tem o sentido, como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos, né? Ele resumiu de forma positiva, né? Ou seja, algo que a gente precisa fazer, que é amai-vos uns aos outros. Né? Que foi até a nossa mensagem de abertura. E como a gente vê dessa descrição, né, do sermão profético, né, todas essas oportunidades aproveitadas de fazer atos de bondade, né? Então, a medida do bom comportamento ela é uma medida proativa, né? Então a gente precisa aproveitar todas essas oportunidades de fazer o bem a alguém que precisa. Exatamente. Né? E aí a gente pergunta o seguinte: será que realmente, como é que está o nosso planeta hoje, né, gente? Será que ele está nessa vibe de imitar o exemplo de Jesus? É isso que está predominando no planeta? A gente vai ver que não, né? É só olhar os noticiários por aí. A nossa humanidade ainda é marcada por muitas mazelas, e uma delas é o racismo, que já deveria ser inadmissível nesse planeta, que tantos ensinos espirituais recebeu. E esse vai ser um ponto que vai ser abordado no livro. Vamos nele? Sim. Como a gente falou anteriormente, né, o Barnabé ele viveu no começo do século XX, né, muito pouco tempo depois da abolição da escravidão. Né, então, o racismo ainda era muito intenso, né? E o Barnabé, como ele foi um homem negro, né, ele sentiu isso na pele. Então ele relata o seguinte: apesar dos pesares, nasci num corpo preto. Casei-me com uma preta e tive 5 filhos pretos. É arrastar um peso moral o fato de nascer num corpo dessa cor, porque a maioria dos brancos mantém opressiva prevenção. No seio dos espíritas, sentia-me mais à vontade. A doutrina do Cristo é acima de preconceitos. Mede os valores humanos de outro modo, não pelas aparências, não pela casca, não pelo exterior. Então, vejam, né? O racismo, né, tanto na sua forma estrutural, né, das instituições, como na forma pessoal, né, no trato do dia a dia, ele ignora a igualdade absoluta, né, de todo espírito perante a origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade, né? E mais do que isso, né, quando alguém discrimina outro, né, por sua etnia, né, causando sofrimento, né, ela está violando diretamente, né, os 10 mandamentos. Então, o racismo ela é uma grave violação, né, da lei de equilíbrio universal. E tem prejudicado principalmente, né, as pessoas negras. Então, e a gente tem outras mazelas também. Tem o racismo mais evidente, mas a gente tem muitas mazelas, muitas diferenças, né, Vinícius? Sim, sim. A justiça divina não precisa de mazelas humanas para exercer o seu papel de justiça divina, né? Sim. Ou seja, restabelecer o equilíbrio. Mas uma vez as mazelas existem, em algumas situações elas podem ser utilizadas para forçar o reequilíbrio. O que o Jorge está falando é o seguinte: Deus não precisa que a gente seja mal, ninguém é mal, ninguém nasce racista para servir a Deus em alguma coisa. Deus manda fazer guerra. Mas algumas vezes, isto que já existe é aproveitado. Isso é falado no livro, né? Sim, sim.
O Barnabé mesmo relata assim, né? Sério estigma de fato há pesado sobre a comunidade negra do planeta. Consumados déspotas, renomados orgulhosos, têm encontrado aí elementos de expiação, de prova para resgates inelutáveis. Olha, a gente precisa deixar bem claro isso, ó. Isso é apenas uma possibilidade, nascer nessa etnia é apenas uma possibilidade e não se pode generalizar, porque muitas pessoas dessa etnia sofrem por conta do racismo e não tem nada para ajustar. Absolutamente. Só sofre pela maldade humana, né? Pela falta de sensatez humana. Aliás, ninguém tem o direito de pensar desse modo. Ah, fulano está doente porque está merecendo. Ah, nasceu assim porque merece. E só de pensar isso, a gente já está ofendendo a integridade das leis divinas. Então, Deus não precisa que sejamos maus para que as pessoas tenham oportunidade de resgate. Mas, havendo os maus no planeta, se pode utilizar isso, né, Vinícius? Sim. E o próprio Barnabé, ele reforça isso, né? Ele diz assim: entretanto, pobres espíritos, humildes servos de Deus, aí têm bebido e ainda bebem o cálice da amargura, por culpa de uma brancura que não atinge a lama de seus portadores. Então a gente repete, né? O racismo, ele é uma mazela humana, né? Ele decorre de uma falha de caráter da nossa humanidade, né? Que faz sofrer, inclusive, espíritos que não têm nenhuma conta a acertar, né? Como a Lenina mencionou. Tá aí os pretos velhos que ajudam todo mundo, tá aí, né, as benzedeiras, tá aí todo mundo. Então, fica bem claro, tá? Então, é questão de maldade humana. E aí eu uso a palavra maldade mesmo, Exato. sabe? Falta de espiritualidade, exatamente. né? Mas vamos lá para a gente não perder nosso pé aqui. Eu falo que outra mazela que deixa claro é a falta de espiritualidade na humanidade. Ou a falta da prática espiritual, que são as divisões, rivalidade de qualquer natureza, em todos os aspectos. Sim. Pois é. Veja bem, se eu tenho falta de clareza espiritual, como você falou, a gente deixa de pensar que o outro é um igual, né? E isso faz com que as diferenças existam e os ódios existam por causa das diferenças. E aí a gente continua como? E a gente entra em outro tipo de divisão, né, que assola a nossa humanidade, que são divisões de grupos, né? Por exemplo, o Barnabé, ele relata, né, lembrando que ele viveu a Primeira Guerra Mundial, né, já desencarnado. Então ele relata assim no livro O Grande Cisma: com o advento da Primeira Guerra Mundial, muito se avolumaram os serviços, que já eram em elevada escala, pois as mentes encarnadas, funcionando de modo violento, para um ou para outro lado, também fazem guerra, também complicam, porque movimentam poderes energéticos, porque ativam falanges inconscientes, rebeldes, ainda fanatizadas pelas coisas do mundo. O que ele quis dizer com isso, Vinícius? Que a gente estava dando trabalho para o lado de lá? Sim, né? Então, vejam, durante a Primeira Guerra, né, aqueles que torciam por um ou por outro lado também pensavam violentamente, né? Comemoravam as vitórias ou derrotas, né, de um lado ou de outro, também movimentavam violentamente. Né? Olha só como as coisas funcionam. Só o fato da gente se polarizar e movimentar ódio, raiva, em relação a qualquer outro grupo ou pessoa, por motivo que seja, a gente já sintoniza com grupos de desencarnados que estão ligados a esse tipo de movimentação, a esse tipo de ódio violento e fortalece esse tipo de movimento. Por isso, se retroalimenta, né? De um lado ou de outro. Por isso que ele falou assim, ó, durante a guerra, a gente teve muito mais trabalho, né? Sim. E aí, como que ele continua? Ele continua assim: a guerra não é feita somente por aqueles que pegam as armas, por aqueles que se enquadram em suas ordinárias lides. A guerra é feita também, e violentamente, por toda aquela mente que se entregue, esteja longe ou perto, num polo ou noutro da terra, a funcionar vibrantemente por um partido. Foi visto, achei interessante lá na oração das Perdizes, ontem, né, sábado, que a marca que uma guerra, por exemplo, tá, deixa do lado espiritual é terrível, por causa do ódio e do sofrimento.
Aqui está colocando também o outro aspecto. Os sentimentos piedosos, fraternos, harmoniosos, a gente contribui para reequilibrar, minimizar esse sofrimento todo, né? Sim. Veja, antes do Vinícius continuar, comentasse a fala do Jorge, queria só voltar nesse texto que o Vinícius trouxe. O nosso modo de pensar, de vibrar, de odiar grupos, de odiar pessoas, é uma guerra. A gente participa da guerra sem pegar em armas. Mas tem o lado também que eu posso exercer a piedade, o amor e minimizar as coisas, né, Vinícius? Sim, é verdade. Isso vai ao encontro daquilo que a gente falou, né, no início do bloco, né, que a espiritualidade ela precisa ser prática, né? Ela precisa se converter em amor, né, cultivado intimamente, né, e em bondade, né, praticada exteriormente. E é claro que isso pressupõe, né, a gente eliminar qualquer discriminação, né, qualquer divisão de raça, gênero, né, opinião política, qualquer que seja, em favor, né, de uma maior unidade, né, de uma maior universalidade. E no livro, o Barnabé vai dizer o seguinte: o espírito é uma centelha manifestada em caráter individual. É um pedacinho de Deus, uma partícula da essência divina. Portanto, crescendo em seus valores íntimos, cresce em universalidade. O sentimento espontâneo de universalidade é virtude que cresce na razão direta do aumento dos valores intrínsecos. Só pode alcançar mais em universalidade, seja em saberes ou sentires, aquele que é mais crescido em si mesmo. Não, é maravilhoso, gente. Então é o seguinte, a gente sempre fala isso, a gente já vai vibrando pelo mundo, mas a gente sempre fala isso. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vejo alguém ou quando eu penso em alguém, como eu relaciono com alguém, ele é uma centelha divina. Ele é uma centelha divina como eu, corre o mesmo sangue, o sangue vermelho nas minhas veias corre na dele. Ele não é deste partido, deste time de futebol, desta cor, desta nacionalidade. Os ódios que nós voltamos ao próximo e as coletividades deste lado fomentam os ódios do lado de lá, porque a gente não muda, e retroalimenta os ódios daqui. Então, muito cuidado com o pensamento, com a emoção, com o sentimento. O Vinícius explica muito isso bem nos programas que a gente recomendou, tá bom? Vinícius, até a semana que vem, tá bom? A gente agora vai saber por que o Barnabé está aí nesse livro que é o Grande Cisma, tá bom? E a gente convida você, então, para vibrar pelo mundo com a gente. Vai pedindo aí por todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, que você deseja. Pense nos cristos, nas legiões de trabalhadores, mas peça por todos os que sofrem no planeta, que choram desesperados, sem amparo, sem consolo, sem ajuda nenhuma. Que eles sejam fartos de esperança e de ajuda espiritual enquanto a gente faz a primeira oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Essa oração está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente no aconchego do celular. É só mandar um WhatsApp para... 996084846. Repete, porque ele falhou para mim, não sei se falhou no ar. Eu estou rindo porque achei que você ia lembrar o nosso WhatsApp. É 996084846. Mande nome e endereço completo. Nosso recadinho final? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratiquem os dons mediúnicos, onde se respeitem a lei de Deus e, dizia os mestres Oswaldo Polidoro, vá orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo e respeitando o 4º mandamento da lei de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento.
Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Rádio Vibe Mundial, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.